As paz, amados, um dia super abençoado para todos, em nome do Senhor Jesus. Dureza de vida ou a palavra de Deus. Lucas 15, 17. E, ainda em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu morro de fome? Bem, amados, a palavra de Deus deixa bem claro que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Também em Romanos, capítulo 1, no verso 18 a 20, nos diz que mesmo aqueles que não conhecem a lei, a palavra de Deus, mesmo esses têm um conhecimento intuitivo do certo, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Um conhecimento intuitivo do julgamento de Deus contra o pecado. Mesmo aquelas pessoas que vivem no pecado e se mostram uma vida de libertinagem, mas lá no fundo, bem no fundo de sua consciência, elas sabem que estão erradas. Portanto, para alguém viver em pecado, como é retratado aqui na parábola do filho pródigo, ele tem que ser enganado. Para alguém viver no pecado, ele precisa estar em um engano, porque ele tem esse conhecimento intuitivo de certo e errado. Isso é exatamente o que a Bíblia diz ser o caso dos incrédulos, dos que vivem em rebelião contra Deus. Lá em 2 Coríntios 4:4, Paulo fala isso, de que os incrédulos foram cegados, estão cegos pelo Deus deste mundo, estão enganados. Quando Jesus disse a respeito do filho pródigo, ele caiu em si. Jesus estava se referindo ao engano sendo removido. Caíram as escamas dos olhos. O engano foi removido. E os olhos espirituais do filho foram abertos. Bem, amados, como esta história do filho pródigo, a tragédia muitas vezes tira as pessoas do engano e as faz voltar à razão. Não é que Deus manda a tragédia, não. Deus falou por meio do profeta Jeremias, em Jeremias 4:18, teu caminho e tuas obras te trouxeram estas coisas. Então, a tragédia, a morte, é a consequência do pecado. Como Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, de Deus não se zomba. Tudo que o homem ceifar, ele ceifará. É a ceifa, é a colheita. Então, a tragédia, o sofrimento, os problemas são a colheita do pecado. Amém? Situações trágicas ilustram claramente que não é do homem que anda por dirigir os seus passos, como também é dito em Jeremias 10, 23. Ele anda, ele vai semear, mas a colheita ele não sabe como será. Ele anda, mas ele não dirige os seus passos.
e elas nos levam a procurar ajuda em outro lugar. Elas, as tragédias. Então, as tragédias, as situações trágicas, elas vão levar a pessoa que cai em si, que acorda, elas vão levar tal pessoa a procurar ajuda em outro lugar. Foi o caso do filho pródigo. Embora voltar-se para Deus seja sempre benéfico, não importa o que forneça a motivação, mas a vida dura ou as batidas duras da vida não são o melhor professor. Deus não quer que nós aprendamos com a dureza da vida. O melhor professor é a palavra. O Espírito Santo que abre a palavra para nós, nos ensina a palavra. Então, o melhor professor, o melhor meio de se aprender e o que Deus quer é através da palavra. Foi o que Deus falou com Jeremias. Ele enviou profeta, ele enviou alertas, alertando o povo do perigo do pecado, do perigo da desobediência, do perigo da rebeldia, a colheita que viria. Mas o povo não deu atenção à palavra de Deus, aos alertas de Deus, às exortações. Mas Deus mandou a palavra, que é o melhor professor. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para todas as boas obras. Ora, amados, a palavra de Deus foi dada para repreensão e correção, e se nos submetermos a ela, podemos ser perfeitos, completamente instruídos, sem ter que experimentar a tragédia primeiro. Temos experimentado tragédias, temos colhido situações desagradáveis, a vida tem nos batido, batidas duras, dureza de vida, porque não temos dado atenção à palavra de Deus. Ela é poderosa para instruir, para repreender, para corrigir, para nos ensinar no caminho da justiça e nos tornarmos perfeitos, sem termos que passar por tragédias, por situações difíceis, como a do filho pródigo. Então se volte para Deus, se volte rapidamente, atenda a voz de sua palavra. Você não precisa sofrer, não precisa passar por tragédias para poder acordar. Só depois de muito sofrimento é que você se levanta para se voltar para Deus. Não é preciso isto. Deus já nos deu um professor por excelência, sua palavra e o Espírito Santo. Então, neste dia, se volte para Ele, dê atenção à palavra, coloque a palavra em prática e sua vida será uma bênção. Deus e Pai, que esta palavra toque no coração de pessoas, desperte pessoas do sono, se voltem para Ti em obediência à Tua palavra e elas assimilem a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra traz a realidade espiritual. E através da Tua palavra nós experimentamos
essas realidades que nos fazem perfeitos, que nos fazem salvos, nos fazem pessoas abençoadas, com vida abundante. Em nome de Jesus, eu oro por cada ouvinte, cada um que ouvirá este devocional hoje, para que suas vidas sejam transformadas por obediência à palavra, sem precisar passar pelas batidas duras da vida. Faça isto, Senhor, neste dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus.